Nós começamos, então, pela nossa aula de federalismo fiscal, e eu gostaria hoje de retomar as nossas atividades avaliativas que foram colocadas no Moodle ao longo das últimas semanas, né? Então, uma atividade que abordou o tema é ICMS, né? Muito bem. Olha só, né? Essa atividade, ela colocava uma questão envolvendo uma operação interestadual, tá? Então, ela dizia o seguinte: considere uma operação interestadual de circulação de mercadorias realizada entre empresas dos estados abaixo. Então, nós temos aí o estado vendedor, que é o estado de São Paulo, e o estado comprador, que é o estado de Minas Gerais. Considere ainda que no estado do estabelecimento comprador, portanto, Minas Gerais, a alíquota interna é de 18%. Diante destes elementos, responda: qual a alíquota aplicável à operação interestadual acima, considerando-se que o comprador revenderá a mercadoria para um consumidor mineiro? E questão número 2, qual a alíquota aplicável à operação interestadual acima, considerando-se que o comprador será o consumidor final da mercadoria? Qual a alíquota do DIFAL? Né? Então, é uma atividade que lidou, né, propôs aqui propôs aqui que vocês lidassem com uma situação envolvendo venda de mercadorias, portanto, evidentemente, nós estamos tratando do ICMS, e 2, né, uma operação de venda de mercadorias interestadual, portanto, envolvendo nas duas pontas, comprador e vendedor, 2 estados distintos. No nosso exercício, o vendedor está localizado no estado de São Paulo. O comprador está localizado em Minas Gerais. E, evidentemente, interestadual, justamente porque nós temos mercadorias atravessando aí os limites territoriais do estado vendedor para chegar até o estado comprador, no caso aqui, o estado de Minas Gerais. E a primeira pergunta que é feita é a seguinte, né? Primeiro um dado que é dado aqui, um dado que é oferecido, né? Considere que no estado do estabelecimento comprador, a alíquota interna é de 18%, né? Lógico, esta informação num primeiro momento não nos interessa, porque nós estamos preocupados num primeiro momento com a questão da alíquota interestadual. E por quê? Porque a primeira questão ela diz: qual a alíquota aplicável à operação interestadual acima, considerando-se que o comprador revenderá a mercadoria para um consumidor mineiro? Essa pergunta, ela traz aqui 2 informações importantes, né? Primeiro, o que ela busca: qual a alíquota aplicável à operação interestadual? No caso, a operação interestadual que envolve 2 estados da região sudeste do país, São Paulo e Minas Gerais. Portanto, nós estamos falando de 2 estados que, em aula, eu simplifiquei para vocês como estados pertencentes àquela região mais rica do Brasil, ou são estados ricos. Eu tenho, portanto, uma mercadoria que sai de um estado rico com destino a outro estado rico, né? E aí, o segundo dado importante, né? Considere que o comprador revenderá esta mercadoria para um consumidor mineiro. Qual a relevância deste detalhe que é dado aí na questão, na segunda parte da questão? A relevância justamente é de afastar a possibilidade de que haveria nesta operação uma venda para consumidor final.
O que é o consumidor final? É aquele que adquire a mercadoria para uso próprio. Ele adquire, portanto, um bem de consumo, ele adquire um equipamento, uma máquina, não importa, desde que seja mercadoria e, portanto, esteja sujeito ao ICMS, né? Mas não para uma segunda operação, portanto, uma nova operação de venda. Ele adquire aquela mercadoria para uso próprio, por isso que nós usamos a expressão para consumidor final, né? Aquele comprador será o destinatário final da mercadoria, né? E o que a questão nos diz aqui, né? Qual a alíquota aplicável à operação interestadual acima, considerando-se que o comprador revenderá a mercadoria para um consumidor mineiro? Não. Então, não temos segredos aqui nessa situação, né? Vocês estão lembrados as regras aplicáveis às operações interestaduais? Como regra geral, a alíquota aplicável, prevista na resolução do Senado Federal, é de 12%. Né? Essa é a regra geral que eu aplico às operações interestaduais. Né? Eu não aplicarei essa alíquota de 12% na hipótese de os estados envolvidos serem, na origem, um estado rico e no destino, um estado pobre. Neste caso, eu saio dessa regra geral de 12% e caio na exceção que é de 7%. Né? Então, qualquer situação diferente da mercadoria saindo de um estado rico para um estado pobre é a regra geral de 12%. Neste caso, qual é a situação que nós temos? Nós temos uma mercadoria saindo de um estado rico, São Paulo, porque está na região sudeste, para outro estado rico, Minas Gerais, que também está na região sudeste do país. Né? Que regra eu aplico? Eu aplico a regra geral simplesmente. Operação interestadual entre estados localizados na região sudeste, que é a região rica do país. Rico para rico. Alíquota 12%. Né? Então, para essa primeira pergunta, qual a alíquota aplicável à operação interestadual acima, considerando-se que o comprador revenderá a mercadoria para um consumidor mineiro? A pergunta é, qual a alíquota aplicável à operação interestadual? A operação interestadual envolvendo São Paulo e Minas Gerais, operação que não é de venda para consumidor final, é 12%. Ok? Aí a questão número 2. A questão número 2, olha só. Qual a alíquota aplicável à operação interestadual acima, considerando-se que o comprador será o consumidor final da mercadoria? Agora ele inverteu. Né? Agora o comprador que está em Minas Gerais será o consumidor final da mercadoria. E em sendo o consumidor final da mercadoria, né, eu tenho então que levar isso em consideração. A questão número 2 é concluída com uma segunda pergunta. Qual a alíquota do DIFAL? Né? E aí repare que a própria questão já está dizendo para você, olha, tem diferencial de alíquota nessa situação. E por que há um diferencial de alíquota nessa situação? Porque eu estou diante de uma venda, de uma operação interestadual, em que a mercadoria tem como destino final o comprador. Não haverá uma nova operação de revenda. Né? Então vamos lá, né? Primeiro, qual a alíquota interestadual aplicável a essa operação? Não muda. Depois da alteração da emenda constitucional que corrigiu o dispositivo que provocava a chamada guerra fiscal do e-commerce, né? Depois desta emenda constitucional, ocorrida lá em 2015, o que nós tivemos? O que passamos a ter? Né? A aplicação da alíquota interestadual em qualquer operação interestadual, independentemente do destino ser um destino consumidor final ou um destino que irá revender aquela mercadoria ou utilizar aquela mercadoria na industrialização. Portanto, gente, se é ou não é consumidor final, a partir da emenda constitucional, não faz diferença
com relação à alíquota interestadual. Portanto, se eu tenho um vendedor localizado em São Paulo e um comprador localizado em Minas, os dois estão na região sudeste do país, portanto, eu tenho mercadoria que sai de um estado rico para um estado rico. Eu caio na regra geral. A regra geral é 12%. Então, continua igual, né? A primeira questão falava de uma operação interestadual em que haveria revenda. Qual a alíquota interestadual? 12%. A segunda questão fala de uma operação interestadual em que não haverá revenda porque o comprador será consumidor final. Qual a alíquota interestadual? 12% também, né? O que muda? O que muda é a segunda parte da pergunta da questão número 2. Qual a alíquota do DIFAL? DIFAL, diferencial de alíquota, né? Ou seja, a diferença entre a alíquota interna do destino e a interestadual. Ok? E repare só, né? No enunciado, a questão, essa atividade, no enunciado ela coloca o seguinte: considere que no estado do estabelecimento comprador, a alíquota interna é de 18%. Então, se a alíquota interna em Minas Gerais é 18%, a própria questão já me trazia essa informação, e eu sei que a mercadoria, numa operação interestadual que envolve São Paulo e Minas, terá como alíquota 12%, né? Qual será o DIFAL? O DIFAL é a diferença entre a alíquota interna do destino e a alíquota interestadual. Portanto, né, nós teremos 18 menos 12. Resultado, 6. Né? O DIFAL, o diferencial de alíquota, será de 6%. Né? 12% a interestadual e o diferencial de alíquota, que é a diferença entre a interna de Minas, que é 18%, e essa interestadual de 12%. 18 menos 12, 6%. Né? A questão de quem pagaria esse diferencial de alíquota, eu nem coloquei na questão. Né? Podia ter colocado, nós tratamos sobre isso, nós abordamos isso. O texto da emenda constitucional estabeleceu o seguinte: se o comprador, dito consumidor final, no nosso exemplo, esse que está em Minas, ele for contribuinte do ICMS, né? Portanto, for uma empresa que regularmente já paga o ICMS nas suas operações de compra e venda de mercadorias, sendo esta a situação, o DIFAL será pago por ele. Por quê? Porque ele já é contribuinte do ICMS. Significa dizer que o vendedor em São Paulo emitiria uma nota fiscal com ICMS de 12%, correspondente à operação interestadual. Quando essa mercadoria chegasse no comprador em Minas Gerais, que é contribuinte do ICMS, esse comprador faria essa subtração. 18% é a alíquota interna de Minas, 12% é a interestadual. Este comprador, por ser contribuinte do ICMS, recolheria o diferencial de alíquota, recolheria 6%. A outra hipótese é deste comprador ser uma pessoa física, portanto não é contribuinte do ICMS, ou até uma pessoa jurídica, mas, por exemplo, uma pessoa jurídica prestadora de serviço, que será, portanto, contribuinte do ISS, não do ICMS. Neste caso, a emenda constitucional estabeleceu que tanto a alíquota interestadual de 12% quanto o diferencial de alíquota serão responsabilidade do vendedor. Então, nesta segunda hipótese, ou seja, a mercadoria indo para consumidor final que não paga ICMS, portanto não é contribuinte do ICMS, né, o vendedor emite uma nota fiscal destacando 12% da operação interestadual, que ele, por estar em São Paulo, recolhe ao estado de São Paulo, e na mesma nota ele destacaria, e obviamente incluiria no preço também, 6% correspondente ao DIFAL que ele, vendedor, terá a responsabilidade de recolher para o estado de Minas Gerais. Esta parte eu nem coloquei na atividade. Eu nem perguntei na atividade quem é que pagaria, né? Eu até poderia fazer mais uma pergunta, mais uma questão aqui, né?
Numa questão, eu diria, olha, vamos supor que ele é consumidor final contribuinte. Na outra, olha, considere que ele não é consumidor final contribuinte, para você me dizer quem é que seria o responsável. Mas nem isso eu fiz, né? Então, conclusivamente, né, a resposta para a questão 1. Alíquota aplicável à operação interestadual, 12%. Resposta para a questão 2. Alíquota aplicável à operação interestadual, 12% de novo. Tem de FAO? Tem. Quanto? 6%. Só isso. Eu continuo tratando aqui de operações, nesta atividade especificamente, operações interestaduais, né? Muito embora aqui o foco seja outro. O foco aqui seja o quê? O ICMS incidente na importação de mercadorias. Então, eu gostaria que vocês lembrassem, né, de algumas regrinhas associadas a isso. Antes, vamos dar uma lida aqui para relembrarmos aqui, né? Considere uma importação de mercadorias adquiridas na China por empresa localizada no estado do Mato Grosso, cuja alíquota interna é de 17%. Olha aí, de novo, né, já dando a informação da alíquota interna, né? São 27 entes federativos que podem ter alíquotas internas. Essas alíquotas, algumas são bem comuns, como 17% e 18%, mas você tem exceções aí. Você tem estado que a alíquota interna é 17,5%, você tem estado em que a alíquota interna, como é o caso do Rio de Janeiro, é 19%. Né? Então, eu já dou logo a informação da alíquota interna. Considere uma importação de mercadorias adquiridas na China por empresa localizada no Mato Grosso, cuja alíquota interna é 17%. Considere ainda que a mercadoria ingressou no território nacional por meio do Porto de Santos, localizado no estado de São Paulo, cuja alíquota interna é de 18%. Aqui eu gostaria que vocês ficassem atentos para o seguinte, tá, gente? Sempre que se aborda essa questão de alíquota interna, né, em regra, quem está ali citando, né, a tal alíquota interna, ela se refere à alíquota geral. A alíquota que é aplicável, digamos, de forma genérica aos produtos ali. O que não significa que o Estado possa, por meio de lei ordinária, em relação a um produto específico ou a um serviço específico, e aí eu estou me referindo, evidentemente, aos serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação, isso não significa que ele não possa adotar uma alíquota diferenciada. Tá? Ele não só pode, como isso ocorre. Né? Então, a gente está acostumado aí a 18% de alíquota interna de ICMS em São Paulo, a gente leva um susto quando abre a conta do celular e vê que o ICMS é muito maior que 18% ali. Né? O Rio de Janeiro cobra um ICMS altíssimo, né? Na casa de 3 dígitos, sobre importação de arma de fogo, por exemplo. Né? Então, nós temos um ICMS menor para certos produtos que compõem cesta básica. Né? Então, isso é possível. Então, toda vez que eu falo assim, olha, cuja alíquota interna, no caso do Mato Grosso é 17%, cuja alíquota interna, no caso de São Paulo é 18%, né, é a geral. Evidentemente, se o meu exercício estivesse tratando de uma alíquota de um produto específico, diferenciada, eu teria dito aqui. Né? Mas aqui eu estou citando, olha, a importação foi feita, a interna desses estados é 17%, 18% e segue o jogo. Ok? E aí, diante desses elementos, responda. Qual a alíquota aplicável à operação de entrada da mercadoria no território nacional? 2. Qual estado receberá o ICMS pertinente à entrada da mercadoria no território nacional? 3. Eventual venda da mercadoria importada sem nenhum processo de industrialização pela empresa mato-grossense para compradora sediada na Bahia e que não será consumidora final da mercadoria, estaria sujeita a qual alíquota interestadual? Né? Então, explicando essa questão 3, né? Olha só. O comprador, o importador, né? Nós sabemos que o importador aqui, ele está no Mato Grosso, está aqui, ó, considera uma operação de importação por empresa localizada no Mato Grosso. Né? Então, essa questão 3, né? Eventual venda da mercadoria importada. Quem é que está vendendo a mercadoria importada? Né? O comprador que está no Mato Grosso, né? Ele que é o importador. Sem nenhum processo de industrialização pela empresa mato-grossense. Ou seja,
Ela importou a mercadoria entrou no estabelecimento dela, ela não fez nada em termos de industrialização e simplesmente revendeu, né? Vendeu essa mercadoria. E o comprador dessa mercadoria, a empresa compradora, está localizada onde? Na Bahia. Né? Então, imagina ali, né, o mapa mundi, né, a mercadoria vindo da China, entrando no Brasil por São Paulo, com destino a Mato Grosso, porque o importador está lá, e saindo do Mato Grosso, indo para a Bahia. Portanto, essa operação, essa segunda perna, né, gente, é uma nova operação, né? Uma nova operação sujeita ao ICMS, que é uma operação de venda. Então, repara, eu tenho a incidência do ICMS na entrada da mercadoria no território nacional, que o ICMS incide na importação de mercadoria, e tenho uma outra operação sujeita ao ICMS quando a mercadoria sai do Mato Grosso e vai para o estado da Bahia. Né? E aí a questão informa, né, que não será consumidora final da mercadoria. Né? Então, esse comprador da Bahia revenderia essa mercadoria. Né? E estaria sujeito a qual alíquota interestadual? E, finalmente, a questão 4. Eventual venda da mercadoria importada sem nenhum processo de industrialização pela empresa mato-grossense para a compradora paulista. Só que agora muda, né? Esta compradora paulista, consumidora final e contribuinte do ICMS, estaria sujeita a qual alíquota interestadual? Haveria DIFAL? Quem recolheria? Ah, agora eu perguntei. Né? Agora eu te perguntei, quem é que paga esse DIFAL? Se é que tem o DIFAL, né? Mas pela pergunta aí você já sabe que, né? Eu já dei aquela levantada de bola só para você vir do outro lado da rede e cortar. Né? Repare que essa segunda atividade lida novamente com operações interestaduais. Né? Lida com operações interestaduais. Mas o que ela tem de diferente? Ela traz o componente de tratar-se, né, no início dessa cadeia de uma operação importada. O problema fala uma mercadoria que foi importada da China. Né? E aí, olha só, a mercadoria, o problema diz o seguinte: o importador está no Mato Grosso, mas a mercadoria entrou no Brasil pelo Porto de Santos. Nós sabemos, o Porto de Santos, evidentemente, está aqui no estado de São Paulo. Né? O governo do estado de São Paulo, que também é um estado e, portanto, com competência para tributar o ICMS. Né? Então, entra por São Paulo, mas o importador está no Mato Grosso. E aí a questão que se coloca é: quem é que fica com esse ICMS? E a resposta, simples, a resposta está no próprio texto constitucional, que diz que o ICMS pertinente à mercadoria importada será do estado onde localizado o destinatário da mercadoria. Portanto, se o importador é uma empresa que está sediada no estado do Mato Grosso, né, se é para lá que a mercadoria deve ir, porque o comprador e importador está ali, quem é que fica com o ICMS? Né? O estado do Mato Grosso. Né? E aí, gente, qual a alíquota aplicável? A alíquota interna do estado do Mato Grosso. Né? Regra geral, os estados aplicam sobre a mercadoria importada a alíquota que eles aplicariam numa operação interna. Então, o problema já tinha me dado a informação que a alíquota interna no estado do Mato Grosso é de 17%. Né? Então, voltamos ali. Questão número 1. Qual a alíquota aplicável à operação de entrada da mercadoria no território nacional? 17%. Por quê? Porque essa é a alíquota interna do Mato Grosso. E a questão número 2, evidentemente, a resposta do número 2 já está embutida na questão número 1. Qual estado receberá o ICMS pertinente à entrada da mercadoria no território nacional? O estado do Mato Grosso, evidentemente, que é onde está localizado o importador. Né? Agora vem as questões um pouco mais complexas aqui. Questão 3 e questão 4. Né? Olha só. A questão 3. Eventual venda da mercadoria importada sem nenhum processo de industrialização pela empresa mato-grossense para a compradora sediada na Bahia e que não será consumidora final da mercadoria, estaria sujeita a qual alíquota interestadual? Gente, quando nós falamos da guerra dos portos, um dos principais aspectos ali da matéria foi a criação, por meio de resolução do Senado Federal,
de uma alíquota interestadual diferenciada a ser aplicada somente em operações que envolvessem mercadorias importadas. Qual é a alíquota? 4%. Por que o Senado fez isso? Para pôr fim à guerra dos portos. Como ele reduz a alíquota interestadual que o Estado de origem, portanto, aquele onde a mercadoria foi e vai sair para um outro Estado, né? Ele reduz essa interestadual para um patamar bem baixo, que é 4%, sobra pouca margem para que esse Estado trabalhe aquela questão de crédito presumido, concessão de benefícios, etc. É evidente que os estados, né, se nós tivéssemos aí as alíquotas normais, 12%, 7%, essa margem seria uma margem bem mais confortável, né? Especialmente se nós estivéssemos falando aí de 12% do que 4%, né? Então, a própria resolução do Senado Federal disse o seguinte, mas olha, esses 4% não tem por objetivo penalizar o Estado no qual empresas se instalam com o objetivo real de produção, de industrialização. Então, assim, a empresa vai para aquele Estado para abrir uma fábrica ali. Por acaso, ela importa parte do que ela utiliza na industrialização, né? Então, o Senado Federal, né, no próprio debate ali, para que a votação dessa resolução fosse, a gente não pode prejudicar Estado sério, que não está a fim de violar o Pacto Federativo, né, recebe empresas ali para industrialização. Então, a resolução do Senado disse o seguinte, quando for mercadoria importada e ela for submetida a um processo de industrialização, cujo resultado final seja um produto com 60% de conteúdo nacional, esquece essa história de 4%, deixa o Estado cobrar 7% ou 12%, porque aí nós não estamos diante de uma situação motivadora de guerra fiscal, né? Só que, olha só o que a questão nos diz aqui, ó. Eventual venda da mercadoria importada, agora negrito, sem nenhum processo de industrialização pela empresa mato-grossense. Portanto, não tem industrialização. Cai em cheio na resolução do Senado Federal, né? Para a compradora sediada na Bahia e que não será consumidora final da mercadoria, estaria sujeita a qual alíquota interestadual? Aí, gente, é a alíquota interestadual criada especificamente para, por fim, ou no mínimo, reduzir bastante a guerra dos portos. Qual é essa alíquota? 4%. Por que eu saio daquela regra de 12 ou 7%? Porque é mercadoria importada. E aí, com o objetivo de pôr fim à guerra dos portos, né, uma resolução do Senado Federal, estabeleceu, né, além daquelas alíquotas que nós já tínhamos estudado, inclusive trabalhamos ela no exercício anterior, 7 e 12, temos agora 4%. Né? Esses 4% somente não serão aplicados se essa mercadoria importada for submetida à industrialização com resultado final 60% de produto nacional. Aí esquece 4, cai no 7 e 12 de novo. Mas aqui não. Aqui o próprio industrial fala, não teve industrialização nenhuma. Né? Então, já sabemos que quando essa mercadoria entrou no Mato Grosso, a alíquota aplicável, 17%. Agora, do Mato Grosso para a Bahia, nesta venda sem industrialização, a alíquota aplicável, 4%. Ok? Agora, olha só. Última questão. Eventual venda da mercadoria importada sem nenhum processo de industrialização pela empresa mato-grossense. Portanto, aqui a questão já situa a resposta dentro da resolução do Senado para a guerra dos portos. Portanto, aqui eu já sei que é 4%. Mercadoria importada, bateu no Mato Grosso, foi para a Bahia. Essa é interestadual. Que é a alíquota? É mercadoria importada? 4%. Né? Então, olha só. Eventual venda da mercadoria importada sem nenhum processo de industrialização pela empresa mato-grossense para compradora paulista, consumidora final e contribuinte do ICMS. Consumidora final e contribuinte do ICMS. Estaria sujeito a qual alíquota interestadual? 2. Haveria de FAO? Quem recolheria? Então, bom, qual a alíquota interestadual? Já sabemos a resposta. Mercadoria importada, não teve industrialização, 4%. Essa é interestadual.
Haveria DIFAL? Sim, por quê? Porque o destinatário, a compradora paulista nesse caso, a compradora que está no estado de São Paulo, será a consumidora final. Se é para consumo final, ou seja, não vai haver uma segunda perna, uma segunda operação de venda, tem DIFAL. Então, haveria DIFAL? Sim, haveria DIFAL. Lembra do DIFAL? A diferença entre a alíquota interna do destino e a interestadual. Lá no comecinho, eu mencionei o seguinte: considere que a mercadoria ingressou no Porto de Santos, localizado no estado de São Paulo, cuja alíquota interna é 18. Então tá. Se a interna de São Paulo é 18 e a interestadual que eu apliquei aí, por ser mercadoria importada, é 4, de quanto será o DIFAL, gente? Elevados 14%. Ok? 14%. Olha, o DIFAL nada mais é do que a diferença entre a interna do destino e a interestadual. Qual foi a interestadual? 4% por ser mercadoria importada não submetida a processo de industrialização. 4. Qual é a interna de São Paulo? 18. 18 menos 4, 14%. Esse será o DIFAL. E para encerrar, quem o recolheria? Olha a questão que ela diz. Eventual venda de mercadoria importada sem nenhum processo de industrialização pela empresa mato-grossense para compradora paulista, consumidora final, e aí vem a parte importante, e contribuinte do ICMS. Portanto, se a compradora é contribuinte do ICMS, ela, a compradora, deverá pagar o DIFAL. Ok? Então, resposta para a questão 4 é: a interestadual é 4, haveria DIFAL de 14, e quem recolheria esse DIFAL seria o comprador, a compradora localizada em São Paulo. Ok? Tá bom? Então, essas foram as questões aplicáveis aqui a esse segundo exercício.